origem de tudo. E no relato que ouvimos do livro do Gênesis, nos mostra que o pecado entrou no mundo pelo consentimento de Eva e de Adão, mas o pecado não é uma invenção humana, é uma invenção angélica. O demônio, autor e princípio do pecado, destronado do céu, quer que o homem e a mulher não sejam mais imagem e semelhança de Deus, mas a sua imagem e semelhança, em uma revolta contra Deus. Lúcifer e seus anjos nunca viram a Deus, e o objetivo deles é que também nós não o vejamos. Por essa razão, no jardim do Éden, Satanás tentou os nossos primeiros pais, que pecaram, cederam à tentação. O que nós chamamos de pecado original, a desobediência a Deus, que disse: do fruto do meio da árvore, do meio do jardim, esta árvore, do fruto dela, vocês não podem comer. E então Adão e Eva cederam a este pecado que nós chamamos de pecado original, pecado originante, que não fomos nós que cometemos, mas nós o herdamos. Como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo é muito claro em nos dizer que todos pecaram em Adão, como o primeiro homem, e a nossa solidariedade com ele, ali existe o pecado que de geração em geração, a cada ser humano que é concebido com a marca do pecado original. E as águas do batismo nos lavam dessa mancha. Mas este pecado original nos feriu, ao ponto de que o demônio consegue nos tentar. A nossa humanidade não foi de nenhuma forma totalmente desfigurada, não, ela foi ferida, mas não corrompida. Por isso o demônio tem a brecha de tentar nos tentar. E é isso que ele fez com nosso Senhor no deserto. Jesus, após ser batizado, como ouvimos no Evangelho, foi levado pelo Espírito a uma região montanhosa, a um deserto, e ali ficou 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo demônio. Nosso Senhor sofreu tentações exteriores, porque a única tentação que ele podia sofrer, porque é Deus, mas a sofreu para que nós pudéssemos vencê-las. E Jesus enfrentou 3 tentações específicas, que também são as nossas hoje. A primeira, em uma região desértica, cheia de montanhas, com fome, Satanás ofereceu uma pedra e disse: transforme esta pedra em pão. O pecado do prazer. Quando nós falamos em prazer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na sociedade que estamos hoje, é o sexo. Não tem nada a ver. O prazer principal do ser humano é a comida. Comer, se alimentar, é o primeiro prazer do ser humano. E lembrem-se que foi este o primeiro pecado. Um fruto, o alimento foi o primeiro pecado. Comer um fruto. E Satanás tenta Jesus com a mesma tentação do jardim do Éden, oferecendo uma pedra para que se transformasse em pão, para que ele pudesse sanar um prazer fisiológico, se alimentar. E aqui nós observamos Jesus vencer 2 pecados capitais: a gula e a luxúria. Ou seja, o amor desenfreado aos alimentos e o amor desenfreado e desregrado sexual. Jesus vence nesta tentação os prazeres deste mundo. Na segunda tentação, Satanás leva Jesus no pináculo do templo, na esplanada do templo, e ali pede que o Senhor se lance para que os anjos pudessem segurá-lo. A segunda tentação, o espetáculo, querer ser visto, querer ser lembrado, querer aplausos. Jesus vence nesta tentação a vaidade, o pecado capital da vaidade, de querer chamar atenção para si. E depois, na última tentação, nosso Senhor vence Satanás, por fim,
que o tentou com o poder, oferecendo todos os reinos do mundo, mentindo, porque estes reinos do mundo foram dados a Satanás pelo pecado original. O ser humano deu a ele como príncipe deste mundo, mas ele não é dono destes reinos, é Deus. E com esta mentira, diz a Jesus que se ele se ajoelhasse e o adorasse, ele teria tudo isso. E nosso Senhor vence essa tentação, a tentação do poder, da avareza, de um acúmulo de riquezas desenfreado, a inveja pelo bem do outro, e também vence a ira. Porque quando se mais tem poder, mais se quer, e mais irado, e invejoso, e avarento se fica. E na raiz de todos estes pecados capitais está a soberba e a preguiça. Jesus, nosso Senhor, vence todos os pecados capitais. E hoje, nós devemos olhar para estes pecados vencidos por Jesus, e Ele nos deu a força para vencê-los, e ver em qual deles nós nos encontramos. Qual destes pecados está nos dominando? Qual destes pecados Satanás está usando para nos tentar? Alguns é a gula, outros é a luxúria, outros é a avareza, a inveja, a ira, a preguiça, a soberba. Nosso Senhor vence estes pecados. E como Ele venceu? Com duas práticas: oração e penitência. Se nós quisermos vencer o demônio, temos que vencer como Jesus venceu, com a Eucaristia, com a confissão, com a oração. São os três pilares da nossa fé cristã: a Eucaristia, a oração e a confissão. Mas destaco aqui a oração, pela palavra de Deus. Satanás tentou Jesus com a palavra de Deus. Meus irmãos, saber a Bíblia de cor, até o demônio sabe. Agora, interpretá-la corretamente, somente Jesus. E foi isso que ele fez. Ele venceu Satanás com a própria palavra de Deus, dando a verdadeira interpretação. Por isso, se quisermos vencê-lo, é preciso que nós tenhamos intimidade com a palavra de Deus. Rezemos diariamente, que tenhamos contato com ela, que recebamos a Eucaristia com frequência, que visitemos o confessionário com frequência. Só assim teremos força para vencer as tentações. E por fim, temos que também fazer um exame de consciência, buscar o sacerdote, a mim, o Padre Anderson, o Frei Pedro, buscar o Padre para que lhe ajude a encontrar qual é essa doença espiritual que você tem. Tantos de nós vamos nos médicos quando estamos doentes, vamos fazer exames e mais exames para saber o que nós temos, identificar a nossa doença, mas nós não vamos ao Padre, que é aquele que é capaz de identificar qual a nossa doença, porque para cada pecado destes, a gula, a inveja, a luxúria, para cada um deles tem um tratamento que Deus nos oferece para sermos melhores, para vencermos as tentações, para sermos cristãos que se pareçam mais com Cristo. Esse é o nome cristão, pelo menos deveria ser. E só vamos fazer isso com ajuda, nunca faremos isso sozinhos. Por isso os padres estão aqui para ajudá-los, levá-los para o céu, tratando da doença de cada um, antes que essa tentação se transforme num pecado. Os padres estão aqui para isso. Os procurem para ajudá-los. Às vezes nós achamos que tem coisas na nossa vida que são simplesmente biológicas. Não são, são espirituais. E precisamos tratá-las com remédios espirituais. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos que a nossa vida cristã não é e jamais será uma luta contra o pecado. A nossa vida cristã é o amor a Deus. Nosso fim último é o céu. Neste caminho tem luta contra o pecado, sim, mas se entendermos a nossa vida como uma luta contra o pecado, nós vamos ficando tristes, acabrunhados, vamos olhando para nós mesmos, e a nossa vida cristã vai ser um eterno arrasto. Não é isso que Deus quer. Deus, nosso Senhor, deseja ver todos os seus filhos no céu. Para isso precisamos deste mundo lutar,
contra as tentações, contra o demônio, faz parte da nossa vida, mas o nosso objetivo último é o céu e a eternidade. E a Quaresma está aqui para isso, para nos lembrar que do pó viemos e para o pó voltaremos. E devemos aprofundar a nossa conversão de vida. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça desses 40 dias de aprofundarmos a nossa oração, a nossa penitência, o jejum, as observâncias da Quaresma, para fortalecer a nossa alma contra as tentações do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.